Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando é o professor Cláudio Reco, coordenador do HistóriaNet e do blog Vou Passar no Enem. Hoje dei uma aula especial para um grupo maior de alunos, um cursinho, uma aula falando um pouco sobre a ditadura militar. E depois da aula, uma aluna minha falou que gravou o começo da aula, acabou me mandando o videozinho. Eu achei que ficou legal, ficou razoável e eu vou mostrar para vocês, tá? Dá uma olhada no vídeo, depois você me diz o que você achou, tá certo? E se você gostou, claro, você compartilha o nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, mostra para os seus amigos, tá bom? Dá uma olhada aí no vídeo sobre a aula da ditadura militar. Olá, bom dia pessoal, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença de todos. Alguns alunos são alunos aqui do cursinho, né? Outros são de fora. O tema da aula é sobre a ditadura militar. É um tema que foi bastante abordado no ano passado, por conta dos 50 anos do golpe militar, de 64. Havia no ano passado uma expectativa, né, de que esse assunto aparecesse em vários vestibulares, no Enem, etc. E é interessante porque essa expectativa ela não se concretizou. Isso não quer dizer que não tenha aparecido, mas não foram uma enxurrada de perguntas, como muitas vezes acontece. Tá? Que na verdade também não deixa de ser uma coisa muito anormal. Os vestibulares já estão um pouco escaldados quanto a essa ideia de datas históricas. Aquelas coisas que completam 50 anos, 100 anos, 500 anos, né? As chamadas datas redondas. Então, 50 anos de ditadura, cursinhos, aulas, professores fizeram, né, coisas especiais, diferenciadas, e acabou não tendo uma grande incidência. Por isso a gente resolveu, na verdade esse foi um dos motivos, né, que nos levou a retomar essa ideia e colocar esse como um tema para uma aula especial. Tá? Qual é o outro motivo? O outro motivo vocês vão ver já já, tem muito a ver com elementos presentes, né, com a situação atual do país, né? Então aparece na verdade essa ideia na primeira pergunta, certo? Ditadura militar, quem quer de volta, por que quer de volta, tá? Isso tem a ver com as manifestações que ocorreram aí de março para cá, duas grandes manifestações, né, de crítica ao governo. E é verdade que aqueles que criticam o governo atual não querem necessariamente a volta da ditadura, mas aparecem aí no meio, né, apareceram aí no meio de manifestações, faixas, cartazes, ou até alguns líderes desse movimento falando em volta da ditadura, certo? E é claro, para cada um de nós pensar sobre isso, significaria hoje voltar à ditadura, é necessário, no mínimo, conhecer a ditadura, né, para dizer o que eu quero de volta, certo? Volta à ditadura, essa é a ditadura que existia, é essa ditadura que se quer de volta, é outra ditadura que se quer, é alguma ditadura que se quer, né? Então tem muito a ver com a situação atual do país. Tá? E na verdade a aula ela pretende que vocês pensem, reflitam e respondam essas três questões. Né? Quais são as três questões? O que foi a ditadura do ponto de vista político, o que foi a ditadura do ponto de vista econômico e o que foi a ditadura do ponto de vista social. Na verdade são perguntas aparentemente óbvias, né? Para que a gente possa refletir exatamente o que foi a ditadura, quais eram suas características políticas, que mudou com a sua implementação, né? Quais eram suas características econômicas, quais mudanças o Brasil viveu do ponto de vista econômico, o Brasil avançou nesse período, o Brasil retrocedeu economicamente nesse período, o que aconteceu, né, nesse período, e o que foi a ditadura do ponto de vista social, certo? Bom, qual é o outro motivo que nos leva a pensar sobre a ditadura? O outro motivo é esse aqui. Eu não sei quantos de vocês já parou para olhar, né, com uma certa calma aquilo que se fala sobre o Enem, né? Quase todos em ano de vestibular farão o Enem. Muitos estão preocupados com a FUVEST. Aliás, a FUVEST está pretendendo, está estudando utilizar o Enem em 15% das suas vagas. Não sei se vocês viram isso.
nos jornais, né? Muitos estão pensando na Unicamp, na Unesp, universidades públicas estaduais aqui em São Paulo, que não se utilizam do Enem, né? Mas ao mesmo tempo muitos fazem o Enem. Além de quererem fazer o vestibular da USP, da Unicamp, muitos fazem o Enem porque é a grande porta de entrada para as universidades federais. Tá? Agora, o que é o Enem? Quais são as suas características? O que o Enem cobra? Né? O Enem, na verdade, ele foi criado em 98 e ele parte de duas leis gerais, certo? Duas leis gerais. Uma lei geral chama Parâmetro Curricular Nacional, PCN. O PCN foi criado pelo governo federal, pelo MEC, né, pelo Ministério da Educação, em 1996, certo? E no ano seguinte, né, foram criadas as competências e habilidades, tá? A partir também do MEC, né, de um corpo de professores que trabalha para o governo federal, certo? E o Enem se baseia exatamente nisso, em competências e habilidades, certo? Nesse slide aqui, eu trouxe apenas uma competência da área de ciências humanas: história, geografia, filosofia e sociologia, certo? O Enem, teoricamente, não tem uma prova de história, né? Teoricamente, não tem uma prova de geografia. É verdade que muitas questões você consegue perceber que são claramente desta ou daquela disciplina. Algumas são interdisciplinares, né? Em tese, o Enem tem uma prova de ciências humanas, né? Ciências humanas e suas tecnologias. Para essa prova de ciências humanas, existem 6 competências diferentes. 6. Todos vocês sabem disso? Todos vocês sabem quais são as 6? Bom, eu trouxe um aqui que é a que interessa a aula de hoje. Então eu quero que você perceba que o tema da aula de hoje, além de ser um tema importante, a ditadura, além de ser um tema que está colocado em algumas manifestações do nosso dia a dia, né, atual, dos últimos 2 meses principalmente, né, repercutindo na imprensa, ela tem muito a ver com aquilo que o Enem propõe, certo? Olha só, então eu peguei a competência da área 5, né? Então as competências são divididas em 6 áreas, ok? E a competência diz assim: utilizar os conhecimentos históricos para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, certo? Vejam, quando é que isso foi elaborado? Eu acabei de falar para vocês, quando foi elaborado isso? Em 1997, o primeiro Enem é de 98. Muita gente pensa assim: o Enem é feito pelo governo. E não é, né? O Enem não é feito pelo governo. O Enem é feito pelo MEC, na verdade pelo INEP, que é um órgão do governo. Quando o presidente é eleito, quando o presidente muda, o INEP muda também? Na verdade não. São funcionários públicos, concursados, que continuam lá. Só muda quando o cara pedir demissão ou se aposentar, né? Então o INEP, o Enem não é de um partido ou de outro partido. Ele não é de uma presidenta, de um presidente ou de outro presidente. Mas, de qualquer maneira, isso aqui foi feito na época do Fernando Henrique Cardoso, certo? 97. Ele não foi feito na época, né, nem do Lula, muito menos da Dilma, óbvio, certo? Muito bem. De qualquer maneira, o presidente que presidiu o Brasil não veio exatamente ao caso, né? Acabei de falar, não é o elemento mais importante. Isso aqui é feito pelo INEP, um corpo de profissionais da área de educação, né, que atuam na área de educação, pensam a educação, né, pensam como mudar a educação, pensam o que é importante para a educação, certo? E nesse sentido pensam o que uma prova, um exame, como o Enem, deve exigir, deve cobrar do estudante, certo? Muito bem. Então é interessante, né? Cidadania, democracia, atuação consciente de um indivíduo na sociedade. E vejam só, a habilidade número 21, identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. E é claro que esse item aqui, a habilidade número 21, está dentro da competência 5. Então ele está pensando aqui a vida social como uma vida consciente, né? Que valorize a cidadania e que valorize a democracia. Essa é a vida social, certo? Isso aqui é um item daquilo ali, né? Vejam a habilidade número 22, analisar as lutas sociais e as conquistas obtidas no que se refere às mudanças na legislação ou nas políticas públicas. É interessante porque parte do pressuposto de
que nem sempre uma lei, nem sempre uma política definida por qualquer governo apenas saiu da cabeça do governo. Muitas vezes ele é fruto de lutas sociais, né? A palavra luta não significa necessariamente uma greve, não significa necessariamente um protesto de rua, né? Não significa necessariamente confronto, certo? Tudo bem? O seguinte, a habilidade 23, analisar a importância de valores éticos, e aqui entra toda uma discussão, né, filosófica, na estruturação política das sociedades. Então, a organização política parte de alguns pressupostos éticos, certo? Parte de determinados valores. É verdade, nós já sabemos quais são os valores definidos aqui. Democracia, cidadania, né? São dois valores importantes, tá? Habilidade 24. Relacionar cidadania e democracia na organização das sociedades. É claro, isso passa por todas as sociedades, tá? Muitas questões que abordam essa situação, essa questão de democracia ou de cidadania, tratam de momentos diferentes da história, não são necessariamente sobre a ditadura ou a redemocratização, podem ser questões que falem sobre a Grécia Antiga, né? Ou podem ser questões que tratem da ausência de cidadania em determinados momentos, como a própria Idade Média, certo? E o último, talvez, dentro dessa competência, né, a habilidade 25, é aquela que talvez tenha o menor vínculo com o tema da aula de hoje, certo? Na verdade, eu falei que são 6 competências, para cada uma delas tem 5 habilidades, tá? Portanto, na área de ciências humanas, nós temos um total de 30 habilidades diferentes, certo? Que eu acho, né? Aliás, perdão, eu acho não, eu tenho certeza que vale a pena você saber, vale a pena você ler todas elas, né? As 6 competências, certo? Não precisa decorar os 30 itens, né? As 30 habilidades de ciências humanas. É verdade, porque você também tem as habilidades das ciências exatas, você também tem habilidades da área de línguas, né? Então você tem a prova de ciências humanas, é uma parte, né? Em tese, 1/4 da prova do Enem, certo? E você tem uma certa noção dos outros 3/4, né? Em termos também do que é cobrado do ponto de vista da concepção do exame, certo? Vejam que muitas vezes aquilo que nós chamamos de conteúdo, que é aquilo que está no livro, aquilo que está na apostila, aquilo que os professores de uma forma geral expressam na sala de aula, o conteúdo da matéria, né? Muitas vezes ele é trabalhado, ele é tratado de uma forma diferente, certo? Nem sempre ele está de maneira sequencial, e muitas vezes ele está de maneira temática, ok? Os temas aparece uma questão sobre cidadania. Em que época da história? Pode misturar as épocas da mesma questão, né? Aparece uma questão sobre a democracia, ou sobre a ditadura, ou sobre o absolutismo, ou uma comparação de ditadura com absolutismo em épocas diferentes, em sociedades diferentes, coisas que estão em capítulos diferentes do seu livro didático, da sua apostila, né? E você tem que ter essa capacidade de compreender o tema, certo? De compreender o conceito, né? É verdade, além de ter aprendido alguma coisa de história, certo? Durante muito tempo o Enem, ele cobrava muita interpretação e pouco conteúdo, né? De 2009 para cá o Enem acaba fazendo uma mescla desses dois elementos, a capacidade de interpretar, de analisar, de comparar, mas ao mesmo tempo exige conhecimento, né, do conteúdo, exige um conhecimento histórico, tá certo? Muito bem. Então essa é a ideia. A ditadura é algo que já passou, e é óbvio, a história estuda seus elementos, né? Estuda o passado. Tá? Existe uma história presente, existe uma história atual. Tá? Não existe história atual sem história passada, é impossível, certo? Na verdade, o que nós fazemos hoje, e hoje nós fazemos história, né? Aquilo que nós somos hoje é, em grande parte, fruto, né, do nosso passado, né? E vocês, inclusive, se quiserem, podem pensar isso individualmente. Não cai no Enem a história individual, né? Não cai a nossa história no Enem, tá? Mas é uma forma interessante de você perceber a importância da história,
quando você olha para a sua própria história, né? Quando você olha para aquilo que você é hoje, certo? E percebe que aquilo que você fez há 2 anos atrás foi importante, aquilo que você fez há 5 anos atrás foi importante, aquilo que seus pais fizeram há 10 anos atrás foi importante, né? Para você ser quem você é hoje, certo? E que se fosse feito de uma forma diferente, talvez hoje você fosse diferente, né? Quando nós olhamos para a história pessoal, nós entendemos um pouco melhor a importância de estudar o passado. Né? É verdade, na escola e no vestibular nos cobra a história social, não a história pessoal, certo? E se você não se enxerga como membro de uma sociedade, como parte de uma sociedade, fica mais difícil você querer estudar a história social, certo? Então, é muito fácil cada um de nós querer entender a própria história, porque diz respeito a si, né? Mas não é muito fácil que as pessoas queiram entender a história social. E, infelizmente, por quê? Porque não se sentem parte da sociedade, certo? Nós olhamos para o passado para refletir, para pensar, né? Um livro nos dá um passado pronto, certo? Parece que tudo que está escrito nas páginas do livro é uma verdade absoluta. Tá? Quando você se aproxima da história mais presente, você percebe que não é bem assim, né? Você pensa, você já tem livros didáticos, você já tem apostilas, por exemplo, o governo Lula, o governo Fernando Henrique, você fala, pô, mas será que foi assim mesmo? Meu pai não tem exatamente essa opinião, meu tio não tem exatamente essa opinião, né? Sobre o governo Lula que está no livro, sobre o governo Fernando Henrique que já está no livro didático, certo? E aí, e o seu avô? Qual é a opinião que ele tem sobre o governo JK? E o seu bisavô? Qual é a opinião que ele tem sobre o governo Vargas? Isso quer dizer que dá para a gente ter opinião sobre governos que já se foram faz tempo? Dá para ter opinião sobre o governo do Império Romano? É claro que sim. A mesma opinião que você tem sobre o governo Fernando Henrique, sobre o governo do JK, do Jânio Quadros, dá para você ter sobre o Império Romano, ou sobre os faraós do Egito. Certo? Então, a história envolve a reflexão. O que é importante? Fonte. Fonte é muito importante. Né? De onde você aprende? O que te transmite aprendizado? Né? Quais são as fontes? Qual foi a primeira habilidade que eu li aqui hoje? H21, qual foi a habilidade? É aquela que falava do papel da imprensa, certo? Na construção, né? Da nossa cultura, certo? Da nossa sociedade, né? Quais são as fontes? Né? Hoje em dia que eu digo já, talvez nos últimos 10, 15 anos, tornou-se muito comum, eu falo isso para meus alunos quando dá tempo, às vezes quando dá tempo eu falo também, tornou-se muito comum as pessoas dizerem, eu acho, né? E é claro que nas discussões atuais, nas discussões contemporâneas, pode ser sobre política, sobre economia, sobre cultura, sobre o que for, né? Hoje em dia um monte de gente acha um monte de coisa, certo? Ah, professor, eu acho que o governo é isso, eu acho que o governador é aquilo, que a presidenta é isso, mas você acha com base em quê? Eu acho, eu tenho o direito de achar, é a minha opinião, né? Mas como é que você constrói a sua opinião? Quais são as suas fontes? Né? Eu sempre digo o seguinte, imagine onde vocês estarão no ano que vem. Vocês sabem onde vocês estarão? Eu sei. Vocês estarão sentados na carteira, fazendo um curso universitário. Estou certo? Vocês estarão na faculdade. Né? Alguns na área de biológicas, medicina, outros na área de exatas, fazendo engenharia, arquitetura humanas, né? Alguns em humanas, querendo ser professor, certo? Aquele sonho, aquela vontade de dar aula, né? De ensinar os outros, certo? Vocês estarão fazendo cursos diferentes, né? Odonto, veterinária, qualquer que seja o curso. Imagine você numa aula, no primeiro semestre, no segundo semestre, já no segundo ano. Imagine você numa aula, e o professor dando uma aula teórica, né? De acordo com o curso que você escolheu. E você levanta a mão no meio da aula e diz, professor, eu acho que... E o que o seu professor vai perguntar? Vocês têm ideia do que ele vai perguntar? Ele vai te perguntar, você acha com base em quê? Qual livro você leu? Em qual autor você se baseia? Em qual pesquisa você se baseia? Certo? Por isso nenhum de vocês vai levantar a mão lá e dizer, eu acho. Não existe eu acho. Existe eu acho com base em alguma coisa. Ah, eu acho porque eu li no autor tal, né, que
que a definição que ele usa para não sei o que é um pouco diferente, não podemos considerar então, aí tudo bem, aí beleza. Né? Mas vocês conseguem imaginar o eu acho na universidade? Assim como na universidade você acabou de perceber que ele não cabe em lugar nenhum, certo? Ele não cabe na mesa do bar, você discutindo com seus amigos sobre um assunto importante, eu acho. Né? Você tem que achar com base em alguma coisa, certo? Na verdade, entender a história, interpretar a história envolve interesses diferentes, né? Interesses econômicos diferentes, interesses políticos diferentes, certo? Eu não sei até que ponto vocês, eu acredito que não, né? Mas talvez alguns ainda tenham uma certa ingenuidade. Olhar para a política, olhar para a economia, olhar para a história, né? De forma natural, certo? Quer dizer, eu quero olhar para a história de forma imparcial. É possível olhar para a história de forma imparcial? Não é possível. Sabe por que não é possível? Porque todos nós temos valores. Todos nós temos alguma noção do que nós achamos que é certo, válido, importante ou não, errado, certo? Recriminável, né? Nós temos essa noção que veio, né? Noções que vieram de fontes diferentes da sua formação familiar, da sua formação religiosa, das suas escolas nas quais você estudou, certo? Então, neutralidade, ela não existe, ela é uma utopia, certo? Muito bem. Então, é importante, na verdade, você pensar, né? Olhar para as fontes, perceber quais são os interesses envolvidos, né? Nas discussões nas quais você se envolve, seja sobre a ditadura ou não, certo? Para você formar a sua opinião, certo? Isso é muito importante, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o militarismo. Na verdade, é uma ideia muito rápida. E aí, o que você achou? Gostou do vídeo? Na verdade, a aula foi uma aula de 2 horas, né? E esse vídeo trata apenas da introdução, só a primeira parte da aula, na verdade, né? São 20 minutos praticamente, mas veja que interessante que é essa relação, como um tema meio tradicional da história, a ditadura bastante presente aí no livro didático, na apostila, enfim, um tema tradicional, pode ser abordada na prova do Enem. Tá? Vamos depois a gente continua, mais tarde a gente fala, vamos ver um próximo vídeo que fale da ditadura em si. Tá legal? Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo, né? Se gostou, como eu tinha falado, divulga e vai nos acompanhando, tá bom? Um abraço, bom final de semana para vocês.